Usiminas, será que a ação está barata? No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa empresa que atua no setor de siderurgia aqui no nosso país, que é de capital aberto e teve uma grande variação no seu preço nos últimos dias. Vou trazer também os principais destaques dos últimos resultados e indicadores de valuation atual da empresa, justamente para tentar ajudar a responder esse questionamento. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guerra Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal que eu faço aberto aqui no YouTube. Inclusive, essa semana teve um novo aporte aqui na carteira, eu vou deixar um link aqui em cima do vídeo desse último aporte. E toda essa série está gravada aqui no YouTube. Eu já peço para você deixar seu like, pois isso também vai ajudar esse vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Bom, e primeiramente a gente tem aqui os destaques desse último resultado da companhia, que foi referente ao primeiro trimestre de 2024, começando a falar da receita, que fechou em 6,2 bi, aos poucos foi caindo, né, desde o primeiro trimestre de 2023, mas a empresa ainda está segurando acima dos 6 bilhões. Isso também afetou o EBITDA da companhia, que fechou em cerca de 416 milhões de reais, o EBITDA que melhor evidencia as atividades operacionais da empresa, e se a gente comparar com o quarto tri de 2023, esse EBITDA teve uma queda. Porém, notem que das atividades recorrentes mesmo, o terceiro trimestre de 2023 tinha fechado apenas em 324 milhões, então isso pode representar até que teve uma alta. O lucro líquido do período fechou em cerca de 36 milhões, esse sim caiu bastante em relação ao trimestre passado. Agora falando exclusivamente do setor de siderurgia, que é o foco principal da Usiminas, apesar de que ela atua em outros subsetores como mineração, porém siderurgia é o que mais impacta no resultado da companhia. Se a gente olhar mais detalhadamente nesse setor, a gente percebe que a venda de aço no geral, manteve aí no mesmo patamar do quarto trimestre de 2023, subiu um pouquinho, tanto o mercado externo como o mercado interno, porém, a receita líquida realmente caiu em relação ao quarto trimestre de 2023. E o que isso nos aponta? Se a venda ficou no mesmo patamar, mas a receita caiu, basicamente aponta que o preço do produto da Usiminas perdeu bastante valor. Ou seja, isso é um efeito do mercado e não está sob o controle da empresa. Nesse sentido, a gente realmente entende que a empresa fez ou tentou fazer o que estava dentro do possível para garantir seus bons resultados, né? Inclusive, foi um destaque aqui que a queda da receita foi principalmente por conta do preço do mercado externo de menos de 16%. Foi o que mais afetou a receita do setor de siderurgia, que manteve um EBITDA também em cerca de 334 milhões de reais. No geral, a gente entende então que siderurgia, que é o principal foco da Usiminas, vem conseguindo apresentar um bom desenvolvimento e um bom operacional. Sobre os investimentos da empresa, né, a gente tem aqui o CAPEX, que nesse primeiro trimestre de 2024 diminuiu bastante, né? A empresa investiu cerca de 268 milhões de reais, principalmente dentro do setor de siderurgia. Não evidenciou mais nesse relatório os investimentos do alto forno, né? Sinal de que realmente não está precisando mais aportar e não é mais o foco principal da companhia, e com isso a gente já pode ter em mente que certamente o CAPEX deve diminuir nesse ano de 2024. Eu botei aqui para o ladinho para mostrar a situação da dívida atual e do caixa da companhia. Há muito tempo já esse caixa e o endividamento seguem bem controlados, né? A gente tem nesse momento uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,22, isso porque nesse momento a Usiminas tem um caixa bem alto, né? Algo em torno de 5,7 bi, e o endividamento bruto é de mais ou menos 6,1 bi, ou seja, basicamente a companhia tem quase que recursos suficientes para pagar todo o seu endividamento. Porém, notem que o endividamento só vai começar a ser pago a partir do ano de 2026, então a empresa vai continuar com esse caixa que já está alto há algum tempo. É uma estratégia da empresa manter um caixa mais alto, ser mais conservadora. Isso é muito bom, né? Pode utilizar o caixa no futuro para pagar dividendos, para fazer investimentos, ou simplesmente segurar, ficar apresentando receita financeira, e quando precisar fazer esses desembolsos financeiros aí não vai ter um grande impacto no seu balanço patrimonial. Agora, comparando os impactos desses últimos resultados com a cotação
da ação da Usiminas de um período de um ano, percebam que a ação estava subindo bastante, ultrapassou inclusive os R$ 10, quase chegou nos R$ 11, e nos últimos dias ocorreu uma queda bem acentuosa, né? A ação veio aqui para baixo, voltou nos patamares anterior e está nesse momento na mínima do mês de maio de 2024 em R$ 7,93. Isso evidencia que realmente o mercado não gostou muito desses resultados da Usiminas. O quarto trimestre de 2023 foi um bom resultado, o primeiro já não foi tão bom assim, e com isso o mercado também ficou um pouco pé atrás com os próximos resultados da empresa. Nesse momento, a Usiminas também tem um dividend yield bem baixo, algo em torno de 3,55%. Em alguns anos atrás, a Usiminas pagou mais dividendos decorrente dos bons resultados, mas agora está distribuindo menos dividendos, está com o payout aí em 25%, e por isso alguns investidores não olham com bons olhos essa ação no momento, mas eu ainda continuo otimista. A situação financeira está bem equilibrada, a empresa está com bom operacional. Se tudo der certo, a empresa pode começar a se recuperar e apresentar bons resultados, inclusive em 2024. E olhando a DRE, né, a gente tem aqui as receitas e os lucros dos últimos anos. Lembrando que a Usiminas é uma empresa de um setor cíclico. Quando o ciclo estava em baixa, a empresa estava com problemas financeiros, a empresa apresentou grandes prejuízos, né? Inclusive teve um prejuízo aí bem grande no último ano. Porém, agora a gente está passando por um momento em que a empresa está apresentando lucros. O lucro caiu nesse último trimestre, mas a empresa ainda está lucrativa. As receitas também deram uma caída, né? Aqui ocorreu aquele boom das commodities, o lucro e as receitas cresceram. Agora a empresa está tentando segurar a receita lá em cima. O preço do seu produto está caindo, como eu mostrei anteriormente, mas a empresa está vendendo mais, com isso está conseguindo segurar as receitas. No geral, aparentemente o operacional está indo muito bem. O que falta aí para a Usiminas é o fator do mercado. A empresa não está endividada, está vendendo, está produzindo, mas o preço do produto está desvalorizando. Se houver um outro boom das commodities, certamente a Usiminas vai aproveitar, mas no que tange os resultados atuais e as perspectivas de curto prazo, os resultados devem permanecer mais ou menos entre o que a empresa apresentou no quarto TRI de 2023 e no primeiro TRI de 2024. Olhando os principais indicadores, até que estão bem atrativos, a gente está com o preço sobre o lucro aí de mais ou menos 10,2, o P sobre VP está em 0,41, o dividendo está mais embaixo, considerando que o payout aí é de mais ou menos 30%, bem baixo, né? A empresa podia distribuir mais dividendos, mas aparentemente não vai fazer isso. E as margens estão bem apertadas, mas percebam que a margem líquida e a margem bruta estão bem próximas, ou seja, a empresa dá de ver através dessas margens que não tem grandes despesas financeiras e o maior gasto realmente são os custos operacionais. Com isso, dá para avaliar que não existe um grande risco, é mais uma questão de mercado mesmo e do operacional da companhia. O endividamento também está bem controlado, a empresa tem praticamente em caixa o que tem de dívida, e aqui então o valor patrimonial da ação e o lucro por ação nesse momento são bons valores, até considerando a situação atual da Usiminas. E por fim, a gente tem aqui o gráfico lucro versus cotação, e a gente tem a situação atual da Usiminas, que o lucro segue sendo negociado bem acima dessa linha aqui da cotação. Não teve descruzamento nesses últimos anos, o que pode evidenciar que essa ação ainda está num patamar interessante, e quando ocorrer um próximo boom das commodities, que pode levar anos, aí pode acontecer isso aqui, do lucro da ação disparar e a cotação subir também. Isso aconteceu em 2021, 2022 e pode sim ocorrer nos próximos anos, mas é uma questão do investidor ter paciência e ver se a empresa vai conseguir performar bem em momentos que o ciclo das commodities estão em baixa. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Foi um pequeno vídeo aí que eu fiz sobre a Usiminas e trouxe a situação atual da empresa. É uma empresa que, no geral, eu estou olhando com bons olhos, mas tem algumas coisas ainda que tem que melhorar nos resultados. Agradeço a todos que tenham assistido, um forte abraço e até o próximo vídeo.